Então, bom dia a todos. Vamos lá, vamos começar aqui nossos trabalhos na manhã de hoje, falando sobre a parte de revisão do capítulo 1. Acho que vocês viram lá no campus virtual, eu tinha mandado essa informação para todos, que seria esse o assunto do nosso encontro de hoje. Pelo menos para a gente começar, né? Para a gente poder ter um guia. E depois, se houver necessidade, a gente pode fazer adaptações aí que a gente julgar necessário, tá? Muito bem, então acredito que todos devem ter dado uma olhada, pelo menos por alto, no conteúdo do capítulo. E essa parte aqui sobre revisão desse primeiro capítulo que fala sobre funções, né? Funções e modelos, né? É interessante para você verificar se você tem um bom conhecimento aí sobre essa parte inicial do conteúdo. Acredito que eu já falei com vocês em outra oportunidade, mas essa disciplina a gente vai trabalhar nos próximos momentos com as ideias iniciais do cálculo ali, com o limite, depois a derivada, depois a integral. E normalmente a dificuldade que os estudantes encontram nessa disciplina é com relação à matemática básica. De forma geral, nós vamos estudar as funções, e aí nós vamos estudar o limite de uma função. Nós vamos estudar a derivada, é a derivada de uma função. A integral é a integral de uma função. Qual o significado? O que eu posso fazer com esse tipo de conhecimento? Mas a gente parte da ideia de funções para conseguir avançar. Então, por isso a importância aí desse primeiro capítulo e da gente estar investindo algum tempo nele, né? Então a gente começa ali, vamos falar, eu vou tentar uma dinâmica com esses exercícios da seguinte forma: vamos tentar resolver os exercícios, mas eu vou falando, vou tentar escrever apenas quando for necessário, e aí quando houver possibilidade ou necessidade a gente dá algum exemplo também, etc. Mas em linhas gerais vai ser alguma coisa meio falado mesmo sobre o assunto, tá? Então vamos ver se a gente consegue avançar. Então a gente começa ali com essa parte de verificação de conceitos. Essa que é a ideia, né? Vamos ver se nós entendemos o que está no capítulo. E ele começa te perguntando ali o que é função, o que são o domínio e a imagem de uma função. Então você tem que ter em mente que a função, ela é, de certa forma, é uma regra, né? Você tem que ter o que você precisa para estabelecer a regra. Então você tem que ter dois conjuntos. Você tem que ter um conjunto onde você vai considerar os pontos, a origem. Você tem que ter um conjunto onde os pontos chegam, destino. Tem nomes melhores para isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre. Aí, no conjunto de origem, você vai ter que estabelecer uma regra. Uma regra que faz o seguinte: cada elemento da origem vai num único elemento do destino, né? Então, aqui eu acho que talvez valha a pena fazer algum esboço do que eu estou falando, né? Então, a ideia é que você tenha conjuntos, né? Conjuntos, origem, destino, e aqui nesse conjunto A você tem elementos desse conjunto. Ah, professor, mas o que pode ter nesse conjunto? São elementos, pode ter qualquer coisa. Lá pode ter números, lá pode ter pessoas, as pessoas da sala, a turma. Lá pode ter objetos, né? Caixinha de fósforo, sapato, qualquer coisa, são objetos. O primeiro conjunto é de objetos. E o que você vai fazer é estabelecer uma regra que relacione cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Veja que cada elemento do conjunto A tem que ter uma relação com um elemento do conjunto B. O conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B. E todos os elementos do conjunto A têm que ter a relação. Tá certo? Então isso é importante. Todos os elementos vêm para cá. Aí, bom, esse aqui, falta esse.
e esse aqui. E aí aqui no conjunto B pode sobrar alguém, não tem problema nenhum, né? Mas cada elemento de A aqui tem que estar, né? Tem que estar na regra, né? Tem que satisfazer a regra, etc. Então, quando você tem essa regra, você diz que aqui é o domínio da função, o conjunto A é o domínio da função, o conjunto B é o contradomínio da função e o subconjunto de B, que é formado por aqueles elementos que estão relacionados a algum elemento de A, é a imagem da sua função. Tá? Isso aí, em linhas gerais, isso é uma função. Ah, professor, não estou entendendo, não estou conseguindo entender muito bem, porque né, não ficou muito legal isso aí não. Então vamos fazer um exemplo, talvez numérico, para poder ver se a gente consegue perceber alguma coisa a mais nessa definição. Então, por exemplo, imagine que você toma café todo dia e que você compra café ali na padaria. E aí o copo de café, quanto que é o copo de café? Bom, o copo de café lá na padaria, não sei se tá muito caro essa padaria aqui é meio cara. Então lá é R$5. R$5 um copinho de café e é um copinho pequeno, hein? Pequeno copinho de café. Aí o que você faz? Então, no primeiro dia, olha só. No primeiro dia, no dia 0, quanto café você tomou no dia 0? Bom, aí depende, né? Você quer começar no dia 0, você quer começar no dia 1. É o primeiro dia, não importa, tá? Pode ser no 0, pode ser no 1. Então eu vou começar aqui no dia 0, que é o primeiro dia que eu estou considerando, eu vou lá tomar um copinho de café. Então, aqui ó, gastei R$5. Aí, no dia 1, aí o dia 1 é o segundo dia, tá vendo? Não é... Depende do exemplo que você for fazer, talvez seja melhor você começar no dia 1, depois do dia 2, mas não importa, tá? Não tem problema isso aí. Aí no dia 2 você tomou outro copinho de café. Você toma um copinho de café por dia, tá? Então aqui 10. O que é isso aqui, professor? Ó, aqui são os dias, Tô começando no dia 0, depois do dia 1, depois do dia 2, depois do dia 3, depois do dia 4. E aqui é o valor que eu tô gastando na padaria. Então no primeiro dia, no dia 0 eu gastei R$5, no dia 1 eu gastei R$5 no dia anterior, gastei mais R$5 agora, então todo eu deixei lá na padaria R$10. No dia 2, no dia 2 eu vou lá e tomo outro copinho de café, aí eu deixei R$15 na padaria. E assim por diante. O que você obtém? Bom, você obtém uma regra, para cada dia, eu vou fazer a mão livre mesmo. Uma regra que para cada dia diz quanto de dinheiro que eu deixei lá na padaria, tá vendo? Então, se eu quiser encontrar, por exemplo, e aqui essa regra é uma regra que dá até pra gente poder identificar qual é a função de forma explícita, tá? Pra você poder fazer isso aqui de forma explícita. Ah, professor, como é que eu faço para poder encontrar a equação da reta aqui de forma explícita? Bom, vamos fazer. Aqui, ó, se você fizer o m igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Professor, mas o que é isso? O que é x1? O que é x2? Que negócio é esse? O que você está fazendo? Calma. Considere qualquer ponto. Chama esse ponto de x1 e y1. Então, por exemplo, 0 e 5. Então 0 e 5 vai ser o nosso primeiro ponto. É o ponto x1, y1. Ah, professor, por que você escolheu esse ponto? Por que você não escolheu o ponto 1 e 10? Não importa. Qualquer um dos dois vai funcionar bem, tá? Não tem problema não. Então, ó, o x1, y1, 0, 5. Ah, e o x2, y2? Ah, o x2, y2 você escolhe outro ponto que está aqui na sua regra, que satisfaz a sua regra. Então, por exemplo, posso pegar o 2, 15, posso pegar o 1, 10, posso pegar o 3, 20, qualquer um outro ponto, não tem problema nenhum. No caso aqui, eu vou pegar o 1, 10. Então, ó, usando esses pontos aqui que eu escolhi, eu vou calcular o m. O que é o m? O m é a inclinação da reta. Já sei que o meu gráfico vai dar uma reta, a gente já sabe isso, mas estou pegando a inclinação, o m, quer dizer, estou pegando aqui, ó, tangente do ângulo. Imagina que você tem um ângulo aqui é o x2 menos o x1, aqui é o y2 menos o y1. Aí a hora que você pega o cateto oposto,
sobre o cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente, você vai ter a tangente do ângulo. Então, o que você tem aqui vai ser 10 menos 5 dividido por 1 menos 0. Então, você vai ter 5. Essa é a inclinação, essa vai ser a inclinação da nossa reta. Agora, você quer formar a equação, você quer encontrar a equação da reta? Como é que você faz para encontrar a equação de uma reta? Se você conhece a inclinação e se você sabe onde a reta passa, você conhece pelo menos um ponto. Então você faz assim, ó, y menos o ponto, e aí eu vou chamar de YA, né, que é o ponto, igual a inclinação que você encontrou, x menos o ponto. Então o YA e o XA aqui, ó, são as coordenadas do ponto. E aí eu posso pegar qualquer um desses aqui, tá? Eu não quis repetir x1 e y1 só para não ficar, tentar não fazer confusão. Mas aqui eu posso pegar qualquer um desses dois pontos, 0,5 ou então 1,10. Vou pegar o 1,10, por exemplo. Então a equação da minha reta, y menos 10, igual 5 que multiplica x menos 1. E aí aqui você faz as continhas, e você deve encontrar y igual a 5x menos 5 mais 10 mais 5, se eu não tiver feito nenhuma conta errada. Essa é a equação da nossa reta, a reta que modela quanto de dinheiro que eu estou deixando na padaria, se eu considerar que eu compro um copo de café todo dia na padaria, e se eu pensar que no dia 0, que é o primeiro dia, eu comprei o primeiro copo de café. Se você vier aqui na nossa calculadora gráfica e você colocar a equação que nós encontramos, você vai perceber lá o que nós havíamos falado. Você tem uma reta, a reta passa pelo ponto 5 quando o x é 0, porque no primeiro dia eu gastei 5 reais comprando um copo de café, e depois no dia 1 ela passa em 10, no dia 2 ela vai acertar o ponto 15 aqui, né, o valor 15 no y, e assim por diante. E aí você modelou, você tinha uma situação prática, você vai daqui da sua casa até a padaria, compra um copo de café e bebe, provavelmente, você tem uma situação prática e você modelou com uma função. Tá certo? Belezinha para todo mundo? Então, essa é a ideia que você deve ter quando você está falando de funções. Você vai pegar e vai pensar, situações práticas eu vou modelar com funções. No fundo é isso que a gente quer, tá? Eu quero estudar as funções para verificar ou para conseguir pensar a respeito do que pode acontecer na prática. Bom, mas aí a gente adiantou um pouco, né? Porque a parte de modelar está mais na frente. Então tudo bem. Falamos sobre funções, falamos sobre domínio. O que é o domínio? Conjunto de origem. O que é a imagem? É o subconjunto lá do destino, onde você tem os pontos que se relacionam com o domínio, né? Então você tem na verdade é o contradomínio que chama, né? Você tem um contradomínio, você tem a imagem dentro do contradomínio. O que é o gráfico de uma função? Nós fizemos todos os pontos que todos os pares ordenados que o primeiro valor do par ordenado é o valor de x e o segundo valor do par ordenado é o f de x. Então o conjunto de todos os pontos da forma x f de x, o conjunto de todos os pontos da forma x f de x em R2, plano cartesiano, forma o gráfico da função se f for uma função, obviamente, tá certo? Agora, leia o texto do livro, lá tem mais detalhes, lá o livro coloca mais detalhes do que eu tô falando, provavelmente ele vai esclarecer ainda mais as ideias aqui por trás do que a gente está falando, tá? É importante colocar lá. A Natália, alguém perguntou sobre o que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da página 55, é o primeiro capítulo, a parte de revisão do primeiro capítulo, tá? Se você for no livro aqui, ó, revisão do primeiro capítulo, tá? Muito bem. Então, continuando.
Bom, aqui ele pede para você discutir as 4 maneiras de representar uma função, ilustre com exemplos. Eu vou apenas mostrar para vocês onde isso está, se eu conseguir lembrar aqui, né? Aí, representação de função, tá bem aqui, tá fácil. E aí eu peço para que vocês pensem a respeito e tentem esboçar alguma coisa, tentem fazer exemplos, tentem pensar a respeito. Então, por exemplo, como é que você pode representar uma função? Eu posso representar uma função verbalmente. Ó, eu vou lá na padaria e eu compro um copo de café que custa R$5 todos os dias. Então, para cada dia eu gasto R$5. Depois de N dias, quantos reais que eu vou gastar na padaria? Qual é a função que descreve quantos reais eu gastei na padaria de acordo com a quantidade de dias? É a forma verbal de você descrever uma função. É isso. Numericamente, você pode ir lá e fazer uma tabela. Então você vai lá, faz uma tabelinha e aí você fala assim, ó, dias e o valor. E nós estamos fazendo cumulativo, né? Quer dizer, o valor que eu estou deixando na padaria. Então no dia 0 eu deixei R$5. No dia 1 eu deixei R$10. No dia 2 eu deixei somado, né? Deixei mais R$5, então ao todo R$15. No dia 3 eu deixei mais R$5, ao todo R$20. E assim por diante. Então você tem uma tabelinha de quanto de dinheiro que você está deixando lá na padaria. Visualmente, através do gráfico, ou então algebricamente através da conta. Então nós fizemos tanto o gráfico quanto a equação da reta. E cuidado, ou atenção, né, melhor dizendo, atenção, a equação da reta é algo que a gente faz com frequência, então vale a pena você saber de forma tranquila, né, de forma clara, como é que você obtém a equação de uma reta dado 2 pontos no plano cartesiano. Qual é a equação da reta que passa por 2 pontos dados no plano cartesiano? Ou então qual é a equação da reta dado a inclinação da reta e um ponto por onde essa reta passa? Como é que você encontra a equação da reta? Isso a gente faz a todo momento, então vale a pena você ter atenção a esse ponto, tá? Então continuando na revisão. Questão 2, então, essa forma de descrever as funções. O que é uma função par e como que você percebe, olhando para o gráfico, que a função é par. Então, a função ela é par quando você consegue mostrar que f de x é igual a f de menos x para todo x do domínio da função, tá? Professor, mas nossa, que negócio esquisito, o que é isso que você está fazendo, né? Coisa estranha. Então, ó, exemplo, né? Aqui talvez seja interessante a gente fazer um exemplo, né? Imagine que você tenha um f de x igual a, vamos ver se dá certo, né? X ao quadrado mais 1. X ao quadrado. Será que essa função ela é par? Né? Ó, note, se você calcular f de menos x, você vai ter menos x ao quadrado mais 1. Mas menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. E o 1 fica mais 1 mesmo, não mudou. Mas isso aqui é o f de x. Então f de menos x é igual a f de x. Então a função ela é par. Ela é par. Você conseguiu mostrar que f de menos x é igual a f de x. Professor, mas como é que uma função par se parece, né? O gráfico dela. O que é esse gráfico da função par, né? Então vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue perceber aí a característica do gráfico de uma função par. A ideia é que a função par ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, qualquer coisa que tiver do lado esquerdo do eixo y, você vai pegar e vai rebater para o lado direito do eixo y como se fosse um espelho. Se tivesse um espelho no eixo y aqui. Ó. Então, ó, esse lado aqui do gráfico é como se fosse o reflexo através do espelho do lado direito do gráfico. Sempre que você encontrar uma função com essas características, ela é uma função par onde ela satisfizer isso. Tá certo? Por que é interessante você conhecer ou você perceber que a função é par? Porque ela pode simplificar
ela pode simplificar cálculos, ela pode facilitar a análise do que você está tentando modelar. Por quê? Porque você pode fazer metade do gráfico, a outra metade do gráfico é o reflexo. Tá bom? Então, função par, importante, ela é simétrica em relação ao eixo y. Bom, continuando, né? O que ele pede lá? Função... dê exemplos. X ao quadrado, x à quarta, em geral, funções parecidas com isso, né? Mas a ideia geral é você pensar que o gráfico é o reflexo, é simétrico, né? Por exemplo, se você pegar aqui um x à quarta, né? X à quarta dá certo também, olha lá. Gráfico simétrico. Agora, por exemplo, cuidado, né? Cuidado. Se você pegar alguma coisa parecida com x ao quadrado mais x, aí não é simétrico em relação ao eixo y. Então não é uma função par. Olha lá, não é função x quadrado, mas não é par, né? Porque o x aqui, ó, esse x aqui, ele vai atrapalhar aquela continha lá de f calculado em menos x, tá? Então, cuidado. Mas dá para poder construir exemplos aí com certa facilidade. O que é uma função ímpar? Então, a função ímpar, função par, é quando você calcula f de x é igual, você consegue mostrar que f de x é igual a f de menos x. A função ela é ímpar quando você mostra que f de x é igual a menos f de menos x. F de x menos f de menos x. Ou então, você pode pensar assim também, ó. F de menos x é igual a menos f de x. Também dá certo, né? Então, exemplo. Imagine um f de x igual a x ao cubo. Será que é uma função ímpar? Então, ó, o que é o f de menos x? É menos x ao cubo. Bom, mas menos x ao cubo é menos... aqui não precisa nem parênteses, né? É menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Menos x vezes menos x mais x quadrado vezes menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Mas menos x ao cubo é menos f de x. Então é uma função ímpar. Como é que é o gráfico? Como é que é o gráfico de uma função ímpar? Como é que você reconhece o gráfico de uma função ímpar? Vamos pôr o x ao cubo lá, vamos olhar para essa função e verificar se a gente consegue perceber a característica, né? Então, ó, o que tiver no primeiro quadrante do gráfico aqui da função, ó, você vai girar em relação à origem, e você vai ter uma simetria no terceiro quadrante. Tá certo? Aí você percebe que é uma função ímpar. De novo, por que é importante saber se é uma função par, se é uma função ímpar? Porque isso pode facilitar cálculos, pode facilitar as suas análises, etc. Tá bom? Você sabe que se você encontrar metade do gráfico, a outra metade do gráfico sai relativamente de forma simples. Porque você sabe se a função é par ou se a função é ímpar. Professor, só tem função par e função ímpar? Não, tem função que não é nem par nem ímpar. Ponto. Ela não é nem par nem ímpar. Por exemplo, x ao quadrado mais x. Não é par. Não é par. Também não é ímpar. Também não é ímpar. Olha, note. F de x igual a x ao quadrado mais x. Se você calcular f de x, f de menos x, se você calcular f de menos x ao quadrado mais menos x, isso aqui vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado menos x, que é diferente de f de x. Mas também é diferente de menos f de x. Ah, professor, essa função é o quê? Ela não é par e ela não é ímpar. Ponto. Só isso. Bom? Muito bem. Continuando. Dê exemplos, né? Pense em exemplos aí, dê exemplos. O que é uma função crescente? Acredito até que nós já falamos a respeito disso. Mas uma função crescente, me parece que é até um pouco
trivial, né? Mas é bom a gente colocar em termos matemáticos, porque daí tem que ser uma coisa precisa, né? Então, o que é uma função crescente? A função ela é crescente num certo intervalo, né? Você tem que considerar, ela é crescente onde? Então, crescendo no intervalo, I. Vamos dizer que I é o intervalo. Então, imagine que você tem x1, imagine que você tem x2. x1 e x2 são quaisquer dois pontos pertencentes ao intervalo que você está analisando. Se para qualquer dois pontos, x1, x2, de forma que x1 é menor do que x2, você conseguir perceber que f de x1 é menor do que f de x2, então a sua função ela é crescente, tá bom? Agora, como é que você consegue dizer qual é o gráfico da função? Não, você sabe que está crescendo, mas ela pode crescer assim, ou ela pode crescer assim, por exemplo. Não sei qual é o gráfico, pode fazer qualquer coisa nesse sentido, mas é uma função crescente. Se você olhar aqui no texto do livro, né, aí ele tem a definição um pouco mais precisa, né? Vamos ver se eu acho aqui com facilidade, só para a gente poder pegar a definição precisa aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, função crescente, função decrescente. Uma função é chamada crescente em um intervalo I se f de x1 é menor do que f de x2 quando x1 é menor do que x2 em I. Intervalo I. Decrescente, algo semelhante, né? É denominado decrescente no intervalo se o f de x1 é maior do que o f de x2 quando x1 é menor do que x2 dentro do intervalo. Então fica fácil para a gente poder pensar na função decrescente, né? Você pode, vamos fazer o eixo aqui de novo, né? Os eixos coordenados, aí você vai ter o x1 aqui novamente, você vai ter o x2 aqui novamente. Aí aqui agora inverte, né? F de x2 e aqui eu vou colocar o f de x1 aqui assim, ó, para dizer que o f de x1 ele é maior do que o f de x2 de novo, né? Então aí você tem x1 menor do que x2 implica f de x1 maior do que f de x2. A função ela pode crescer assim, ou a função ela pode decrescer, né? Pode decrescer assim, ou ela pode decrescer assim, tá bom? Função crescente, função decrescente, é importante, você tem que saber qual é o comportamento da função. Se você consegue mostrar que a função ela é crescente, então você sabe que a situação, como vai ser a situação depois de um certo tempo. Por exemplo, se eu estou gastando R$5 na padaria todo dia comprando café, qual é o montante de dinheiro que eu vou gastar depois de um mês? Essa função é crescente, então o valor no final do mês tem que ser maior do que o valor em qualquer outro dia que você considerar dentro daquele mês. A função é crescente, tudo bem? Se fosse uma função decrescente, é o contrário. O valor depois do mês teria que ser menor do que qualquer valor que você considerasse em um dia dentro do mês, tá? Então é importante saber se a função é crescente ou decrescente para você pensar sobre como que está evoluindo aquele modelo que você está analisando, tá? Vou voltar aqui para os exercícios. Então, o que é um modelo matemático? E aqui eu vou voltar aqui para o texto do livro, que eu quero pegar exatamente o que o livro está falando, porque eu acho que é importante ter essa precisão. Aqui ele está falando sobre modelos lineares. Não quero lineares, eu quero modelos mesmo. Acho que está aqui. Representação. Aqui, o modelo matemático. E aí ele descreve lá, o modelo matemático é a descrição matemática, frequentemente por meio de uma função ou de uma equação, de um fenômeno do mundo real. Então você vai considerar uma situação e vai tentar descrever ela de maneira matemática, como por exemplo a ideia de tomar o café todo dia na padaria, ou outro exemplo qualquer, tá? Não tem problema. Mas a ideia é sempre essa, você observa uma situação e tenta descrever com uma equação matemática ou com uma função matemática. Isso é o modelo matemático, né? Aí ele dá exemplos: tamanho de uma população, como que a população cresce, a demanda por um produto, a velocidade de um objeto caindo, a concentração de um produto
em uma reação química, expectativa de vida de uma pessoa ao nascer, ou o custo da redução de poluentes. Você pode pensar em outros exemplos também, como que se comporta a disseminação de uma doença em uma certa população. Me parece que esse assunto é importante atualmente. Como que você pode, qual é a influência da vacinação na população quando tem uma disseminação de uma nova doença. Todas essas coisas podem ser modeladas por funções matemáticas ou por equações matemáticas, no intuito de você tentar dizer qual é o cenário possível daqui a um tempo. Então, quando você fala assim, ó, daqui uma semana nós vamos ter problema, ou daqui uma semana eu vou estar devendo tanto na padaria, ou daqui uma semana alguém, qualquer situação descrita por questões matemáticas, por funções ou por equações, a ideia é essa. A ideia é você pegar um fenômeno físico, uma situação que está acontecendo, tentar descrevê-la de forma matemática e tentar imaginar cenários futuros daquela situação. É esse o caminho, que a gente trabalha aqui, tá? Essa é a ideia. Bom, vamos lá, voltando na revisão. Então, dê uma lida nessa parte do texto, é importante porque ele vai colocar mais detalhes lá que podem enriquecer esse ponto, tá? Bom, então vamos lá. 6. Ele pede para você dar exemplos de funções. Então é importante que você olhe para essas funções e consiga dar exemplos, consiga saber mais ou menos qual é o comportamento. Essas são as funções, são funções que aparecem com certa frequência nos nossos trabalhos, são funções, de certa forma, funções comuns, né? Assim, e elas ajudam muito, porque elas modelam, elas servem como base para vários modelos de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, função linear. Função linear foi o que nós usamos para poder fazer, modelar lá o nosso processo de tomar café todo dia de manhã, né? Então, o que é uma função linear, né? Então, se você tiver um f de x igual a x mais b, onde o a não é zero, isso é uma função linear. E aí é bom que você saiba algumas características dessa função. Por exemplo, como que é o gráfico dessa função? É sempre uma reta. Ele é uma reta que passa no eixo y, passa exatamente onde y é igual a b. Ela é crescente se o a for maior do que zero, e ela é decrescente se o a for menor do que zero. Importante você ter isso em mente. Então isso é uma função linear. Se você olhar aqui no livro, o livro traz essas funções todas descritas aqui na seção 2. Polinômios, funções potência, modelos lineares, né? Racionais, algébricas, funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Quer dizer, uma função exponencial. Vamos pensar numa função exponencial, né? O que é uma função exponencial? Como é uma função exponencial que está tão em moda atualmente por causa da pandemia, né? Então, uma função do tipo f de x igual a b elevado a x é uma função exponencial, onde o b é a base, tá vendo? É um número. E é importante que você tenha em mente como é o comportamento de uma função dessa. Então, por exemplo, imagine que você tem um f de x igual a 2 elevado a x. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, e vamos colocar os valores de x e os valores de 2 elevado a x. Olha só que interessante. Se o x for 0, você vai ter 2 elevado a 0, que é 1. Primeiro momento, você tem 1. Se o x for 1, você vai ter 2 elevado a 1, que é 2. Se o x for 2, você vai ter 2 elevado a 2, que é 4. Se o x for 3, você vai ter 2 elevado a 3, que é 8. E aí você continua. Se o x for 10, você vai ter 2 elevado a 10. 1024. Então, se você
Isso aqui é a tabelinha, uma forma de representar a função exponencial. Então, se você vier aqui na nossa calculadora, você pode colocar esses pontos. Então, ó, ponto 0 e 1, ponto 1 e 2, ponto 2 e 4, o ponto 3 e 8, e aqui eu vou fazer mais alguns, né? O ponto 4 e 16, o ponto 5 e 32, o ponto 6 e 64, o ponto 7 e 128, o ponto 8 e 256, o ponto 9 e 512, e o ponto 10, que foi o último que nós fizemos lá, 1024. Então esses são os pontos aqui que nós calculamos, né? Assim, alguns pontos que nós calculamos da função. Olha o comportamento da nossa função. Então ele começa a crescer devagarinho e de repente ele dá um salto. Tá vendo a diferença? Ó? Isso é o que a gente chama de comportamento exponencial, crescimento exponencial. Se você considerar a função 2 elevado a x, aí ela passa nesses pontos. Olha lá o gráfico da função. Ó. Por que é importante você saber o comportamento da função? Alguma coisa que cresce de forma exponencial, ela dá saltos dessa forma que nós encontramos aqui. Ó. Então, num dia você tem 8, no outro dia você tem 16. No outro dia você tem 32. No 10º dia você vai ter 1024. Percebe que o crescimento é exponencial? Importante saber isso, para você modelar situações, tá? Para você imaginar o que vai acontecer daqui 30 dias, entendeu? Que daí você vai ter 2 elevado a 30. Importante, porque o crescimento é exponencial, né? Bom, aí tem as outras funções logarítmicas, função trigonométrica, etc. É importante que você tenha em mente essas funções, que você saiba o comportamento básico dessas funções, que você consiga dar exemplos e que você consiga descrever essas funções minimamente. É importante que você consiga fazer isso, tá bom? Então o exercício 6 aí, ele é importante nesse sentido. Vamos ver o que mais que a gente tem ali. Então, exercício 7. Aí o exercício 7 aqui pede para você esboçar o gráfico de algumas funções. No caso aqui, ele faz funções x quadrado, x ao cubo e x à quarta. E não é difícil esboçar o gráfico dessas funções se você conhece mais ou menos o comportamento delas, né? Vamos fazer aqui rapidinho, né? Então assim, bom, vou fazer o gráfico à mão livre mesmo, então não vai ficar muito bom, né? Tem que dar um desconto aí. Mas, por exemplo, a função f de x, a gente sabe que ela é uma reta que passa pela origem. E ela passa também pelo ponto 1 e 1, por exemplo. Se você pensar na função x ao quadrado, é a parábola. Então, aqui desenhar a parábola à mão livre é complicado. Então você tem a parábola, o vértice dela aqui é na origem e ela passa nos pontos menos 1 e 1. A função x, aqui é o f de x igual a x, aqui seria o x ao quadrado. O exemplo do x ao cubo é uma função que faz um desenho assim, ó. Ele vem por aqui, opa, deixa eu ver, aí. Ele vem aqui assim, passa aqui e depois sobe. Nossa, esse ficou horrível. Isso aqui eu vou fazer lá na calculadora mesmo. Né? Menos, aqui é 1 e aqui seria o menos 1. Esse não ficou bom não. Agora, o x a quarta, esse seria o x ao cubo, né? Seria o x ao cubo. O x à quarta, ele lembra mais esse aqui, mas ele é um pouco, né? A parábola dele é um pouco mais fechada aqui, assim, ó.
alguma coisa assim. E ele continua passando no menos 1, e aqui no 1, né? E aqui é 1, aqui é 1, aqui também é 1, e aqui é menos 1. Tá, a mão livre, aqui não ficou muito bom, mas vamos fazer na calculadora, porque daí a gente usa a calculadora, porque daí fica melhor, né? Fica melhor. Então, ó, vou usar a calculadora aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que a gente fez, ótimo. Aí eu vou, ó, o x, o que é o x? Olha lá, a reta, o x é a reta, é fácil. O que é o x ao quadrado? Ah, o x ao quadrado, olha lá, parábola, olha lá, parábola. Aí agora ficou bonitinho, não sei. Agora, bom. O que é o x ao cubo? O que é o x ao cubo? O x ao cubo é uma coisa parecida com aquilo lá que eu tentei fazer, ó. Olha lá, tá laranja ali. É, laranja, vermelho, alguma coisa assim. Então, ó, note que o comportamento do x ao cubo, ele lembra um pouco o comportamento da função x. Lembra um pouco o comportamento da função x, ó, olha aqui. Tá vendo? Ele vem crescendo aqui, ó, igualzinho o gráfico aqui da função x, e aí continua crescendo aqui, mas tem uma outra característica que é talvez mais gritante, né, assim, mais importante de você perceber. X ao cubo é uma função ímpar. Função x também é uma função ímpar. Olha lá, o gráfico lembram, né? Um gráfico lembra o outro, com alguma licença poética, se é que a gente pode dizer assim. E aí o x ao quadrado, olha o x ao quadrado e o x à quarta. Também tem a mesma ideia, ó, pra você ver. O x ao quadrado e o x à quarta também, o gráfico de um lembra o gráfico da outra, mas o x à quarta parece que o crescimento da parábola é mais acentuado, né? Assim, a hora que ela tá crescendo, e quando ela tá perto do zero ali, ó, perto do zero, aí parece que ela chega mais, vai mais para perto do eixo x, ou chega perto do eixo x de forma mais rápida, né? Porque é x à quarta. E isso vai acontecer com funções, esse comportamento ele vai ser semelhante para potências ímpares e potências pares. Então, por exemplo, se você pensar num x à quinta, ele vai ser parecido com o x e o x ao cubo. Olha lá. Se você pensar no x à sexta, ele vai ser parecido com o x à quarta e o x ao quadrado. E esse comportamento se mantém para potências, né, função da forma x elevado a n. Quando n é ímpar, aí lembra x ao cubo, x à quinta. Quando n é par, lembra o gráfico da função x ao quadrado, x à quarta, x à sexta. Tá? Aí é bom para a gente saber o comportamento dessas funções. Mas desenhando a mão aqui ficou horrível, né? Nossa senhora. Bom, então aí tem o gráfico das funções, e aqui mais um exercício para poder esboçar o gráfico da função, e aí agora eu vou fazer lá direto na calculadora gráfica, né? Só para a gente poder ver o gráfico dessas funções aqui. Mas não é difícil, né? Quer dizer, seno de x, você tem que saber, o seno de x é uma senoide. O y igual a tangente de x, a tangente de x é alguma coisa que lembra o x ao cubo, né? O gráfico da tangente de x, ela lembra o x ao cubo, mas ela é periódica. Então, são informações que você deve ter em mente, você deve conseguir fazer o esboço dessas funções, mesmo que não seja com a qualidade muito grande, mas você tem que conseguir fazer o esboço. Então aqui, ó, seno de x, olha lá o seno de x, olha a senoide. Toda vez que você leva um choque na sua casa, na tensão alternada, você pode saber que o choque, ele vem de forma senoidal, é uma senoide, entendeu? Assim, não sei se faz diferença na hora que você leva o choque, mas é uma senoide. Se você tiver a tangente, como é que é a tangente? Tangente de x, olha lá. Olha se a tangente de x não lembra o x ao cubo aqui, ó. Só que ela é periódica, ela se repete. Então, ó, tem um gráfico aqui, aí aqui é o π sobre 2. Aí aqui tem o gráfico de novo, e aí ela se repete aqui, ela vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. E depois ela se repete, tá? Então você tem a tangente. Quais os outros lá que eu tinha colocado? Deixa eu ver. Depois o e elevado a x e o logaritmo de x. Também é interessante fazer paralelo com esses dois, porque eles guardam alguma relação, né? Então, por exemplo, a função e elevado a x, função exponencial, onde a base é o número de Euler. Função logaritmo. Olha só que interessante o logaritmo. Ó. Você consegue perceber que o e elevado a x e o logaritmo tem relação? Quer dizer,
elas são simétricas se você considerar a função f de x, elas são simétricas em relação a y igual a x, pra você ver. É como se você tivesse um espelho ali naquele gráfico da função y igual a x e você reflete o e elevado a x, você encontra o logaritmo, tá certo? Aqui no caso, ele pegou o logaritmo na base 10, né? Não é na base 10, tem que ser na base e para poder ficar certinho, né? Então vamos colocar aqui logaritmo natural, vamos ver se ele aceita. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, porque eu quero logaritmo natural, porque daí fica na mesma base. Então deve ser ln, né? Aí sim, ó, aí é simétrico, tá vendo? Tem uma simetria aqui, ó. Por quê? Porque uma função é inversa da outra, tá? Uma função é inversa da outra. Aqui são coisas que nós vamos abordar quando a gente estiver falando sobre limite, por exemplo. Mas note que se o x for aumentando, mas com sinal negativo, o e elevado a x vai se aproximando do eixo x. Se no caso do logaritmo aqui, ó, quando o x vai se aproximando de zero, o logaritmo de x vai aumentando, mas com sinal negativo. Isso a gente vai tratar lá nos limites, tá? Importante ter isso aí em mente, né? O gráfico da função, a característica do gráfico da função. Então aqui, ó, 1 sobre x e módulo de x. Não, esses dois não vai ter muita coisa a ver, né? Mas eu vou fazer o gráfico lá. Eu não tenho, acho que... Será que tem uma relação? Não lembro se tem uma relação. Acho que não consigo perceber agora. Então, ó, 1 sobre x. 1 dividido por x. Olha lá que legal a função 1 dividido por x, ó. Quando o x aumenta, o gráfico da função se aproxima do eixo x. Quando o x diminui, o sinal, né, aumenta com o sinal negativo, também se aproxima do eixo x. Quando o x se aproxima de zero, se for aproximar de zero, mas for positivo, o valor de 1 sobre x aumenta com sinal positivo. Se aproximar de zero com sinal negativo, 1 sobre x aumenta, mas com sinal negativo. Tá vendo? A outra função seria o raiz de x, né? X elevado a 1 dividido por 2, raiz de x. Então olha só como é que é o gráfico da raiz de x, né? Você não tem o gráfico aqui para x negativo. Por quê? Porque não tem raiz quadrada, de número negativo, né? Nos reais, né? Então o gráfico começa no zero. E olha só como que é o crescimento do gráfico, né? Tem uma forma toda particular do gráfico. X ao quadrado, módulo de x e depois a inversa da tangente, né? Então, ó, módulo de x. Como é que é o módulo de x? Vamos ver se aí, módulo de x. Então, ó, como que é o módulo de x? Se você considerar a função x, ó, a função x é a reta. O módulo de x, ele vai pegar esse pedaço aqui, o lado onde o x é negativo, e ele faz um reflexo, como se tivesse um espelho aqui, do terceiro quadrante para o segundo quadrante. Então é isso que está acontecendo com o módulo de x, tá certo? Que é o, né, o módulo de x, ele vai fazer os valores negativos de x, aí o módulo de x vai dar só a parte positiva, né? Ele vai considerar só o valor positivo, tá? E finalmente, nós temos a inversa da tangente. Inversa da tangente, no caso aqui eu ponho como arco tangente. Então, olha, note que a inversa da tangente, ela guarda relação com a tangente, mas só aquela parte da tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, quer ver? Função, aqui ó, função, aí eu vou colocar a função t de x, que é a função tangente nossa ali, e vou colocar entre os valores, menos π dividido por 2 e π dividido por 2. Então note que aqui o verde aqui é a tangente de x, o azul é a inversa. Então é como se você pegasse aqui o eixo y, chamasse ele de eixo x, o eixo x chamasse de eixo y e fizesse, né, a mudança necessária para colocar os eixos nos lugares adequados, né? Você pode imaginar também aquela ideia do eixo da reta x aqui, ó, e pensar em termos de simetria com o eixo com a reta y igual a x.
Então, como se você colocasse um espelho aqui, ó, aí esse pedaço verde reflete, vira o pedaço azul, e esse pedaço verde aqui no terceiro quadrante reflete no espelho e vira o pedaço azul. É porque a função, a inversa da tangente né, tem uma simetria com a tangente em relação ao y igual a x. Muito bem, muito bem. E aí, tem mais aqui? Deixa eu ver. Bom, e aí, eu acho que nós terminamos a revisão. Cadê? Aí depois vai... Ah, não, tem mais alguma coisinha aqui, né? Então, ó, suponha... Aí ele faz mais algumas perguntas aqui, são importantes, acho que vale a pena você se debruçar sobre isso, que é pensar em termos de domínio, né? Domínio da função. Se a função f tem um certo domínio, a função g tem um certo domínio, como que vai ficar o domínio da soma, do produto, da divisão? Importante lembrar isso. Como que você define função composta? Outro ponto que aparece muito no nosso trabalho. Aí aqui ele pede para você considerar a translação da função, do gráfico da função, reflexão do gráfico da função, como que funcionaria, né? Como que você tem um novo gráfico da função, como que você pensa a respeito disso. Claro, tudo baseado no texto, né? Então vale a pena você voltar no texto, pensar a respeito e depois trabalhar com essas coisas aqui, né? Então, o 12 aqui. O que é função injetora? É bom saber o que é função injetora, o que é função sobrejetora. Pensar em exemplos, por exemplo, f de x é uma função injetora, no caso é bijetora, né? X ao quadrado não é, né? Então, e aí vale a pena você pensar o que acontece, né? Qual é a característica que faz o x, f de x igual a x ser uma função injetora, e o f de x igual a x ao quadrado não. O que foi que aconteceu? Então vale a pena você voltar lá, dar uma lida nessas definições e pensar a respeito. E o último exercício, o 13 aqui, vai falar um pouco sobre a inversa de funções ali, as inversas das funções trigonométricas. Também vale a pena ler o texto para poder ter mais detalhes. Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.